Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de saga completa aqui no canal. Vamos contar essa história que eu tô muito animado de contar pra vocês, que é Wolverine versus Predador. A história escrita por Benjamin Percy coloca Wolverine e Predador como rivais e que se encontram várias vezes ao longo de décadas, passando por pontos importantes da história do Wolverine, como Arma X e nos X-Men. E só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele X-Men like, Wolverine comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso, e agora sim vamos começar Wolverine versus Predador. Parte 1, Predador ataca. Começamos numa floresta do Canadá. Em narração, Logan fala que todo mundo acha que ele é o melhor caçador que há, mas que agora ele com certeza não sente desse jeito. Sangrando e com seu uniforme todo destruído, Wolverine disse que está sendo caçado. Ele se vira e logo percebemos aquela mira tradicional do Predador em seu rosto. É ele, o Predador, que segue os rastros do Wolverine de forma impiedosa e atira nele. O mutante consegue escapar desse tiro, mas acaba sendo atingido pelos destroços. Fugindo, ele chega até um precipício. E lá não há muito o que fazer, a não ser se esconder. Enquanto isso, o Predador localiza o Wolverine. O inimigo sabe que está na hora de acabar essa caçada. Ele desativa o seu modo camuflagem. Afinal, ele quer ser visto pelo Wolverine, mas o mutante se esconde debaixo das pedras. Só que é inútil. O Predador sabe que ele está ali. E olha, essa introdução aqui é muito boa. A ilustração nessas primeiras páginas é excelente. E imediatamente, sem enrolação, você já entra num clima de Wolverine contra Predador. Só que é aqui que começa realmente a história da HQ. Porque vai ter um flashback lá nos anos 1900. Isso porque essa não é a primeira vez que o Wolverine encontra um Predador. Por volta de 1900, no território do Alasca, o Logan vive com a natureza. Ele explica que poderia estar ganhando muito dinheiro, caçando ou realizando outras atividades, mas ele não se importa com isso. Tudo o que ele quer é ter o suficiente para sobreviver. E é o que ele fazia, trabalhos simples, trabalhos que não exigiam muito esforço para alguém como ele. O que ele realmente não gostava era de conviver com pessoas, e por isso ele morava aqui, entre os animais, e tinha essa caverna, que compartilhava com um urso. Enquanto isso, em algum outro lugar desse território, uma nave super tecnológica chega à Terra. E dela vemos que um predador sai. É a hora da caçada. O predador detecta um sinal e segue a trilha de gelo para encontrar o corpo de um outro predador morto e congelado. Em seu corpo podemos ver sinais de luta. Esse predador enfim descansou da caçada. Mas isso não é nenhum problema para o novo predador, que recupera uma das armas que havia sido perdida pelo antigo predador. E agora a história volta para o Wolverine. Apesar do Logan não querer conviver com as pessoas, de vez em quando ele precisa ir num vilarejo para conseguir dinheiro e também bebida. Ele não gosta muito disso, mas fazer o quê? Ele precisa dos materiais. E, sobretudo, do drink. Chegando no bar local, o jovem Wolverine é abordado por duas pessoas. Esse homem aqui é chamado de Tucker e está procurando por uma pessoa maluca o suficiente para fazer um trabalho no meio da floresta com uma nevasca acontecendo. Esse senhor é persuasivo e paga uma bebida para o Logan, mas o mutante o ignora para se envolver numa briga de bar tola. Esses caras aqui, super ingênuos, acham que pode tirar um proveito do Wolverine. Só que a verdade é que eles não têm nenhuma chance contra o Logan, que sequer usa suas garras de osso, e sim um serrote gigante de cortar árvores para tirar uma das mãos desses arruaceiros. Com esses caras derrotados, o Wolverine decide sair dali. E é nisso que aquele senhor, o Tucker, o segue, insistindo para Logan aceitar o trabalho. Tucker diz que está maravilhado pelas suas habilidades, mas que precisa do Wolverine para resgatar o seu filho, que aparentemente foram sequestrados por bandidos na floresta. E mesmo não querendo se envolver com pessoas, o Wolverine sempre tem esse coração mole quando envolve relação de pai e filho. E com isso, aceita ir atrás desses bandidos. Enquanto isso, a história mostra o predador na Terra caçando vários animais. Ele começa atacando animais simples, como cervos, e depois cabras, leopardos,
até chegar em animais grandes, como baleias. E toda vez que ele mata um animal, ele guarda uma lembrança como troféu. E ao terminar mais uma caçada, ele se vê de volta no Alasca e percebe uma fumaça vindo de longe. E voltamos para o Wolverine. Ele segue com o Tucker até o local onde os raptores estão com o filho dele. Mas a nevasca é tão forte que isso assusta os cavalos que eles estão usando. E com isso, eles fogem. A partir daqui, os dois não têm opção senão irem a pé. Mas ao chegarem na floresta, eles se deparam com uma visão do inferno. Corpos de homens e animais pendurados nos galhos. O Tucker afirma que isso é culpa dos bandidos. Só que sem eles saberem, eles estão ali nos troféus do predador, que observam eles de longe. E o Wolverine aqui, por ser uma pessoa muito mais jovem, afinal a gente está falando de uma história que se passa ali nos anos 1900, ele não tem toda a experiência que ele tem nos dias atuais. Então ele não sente o cheiro do predador. E também porque o Logan tá tão envolvido na missão de salvar a criança, que ele não tá pensando em mais nada. Ele tá realmente focado em resgatar o filho do Tucker. Quando os dois finalmente chegam na cabana onde estão os bandidos, o Wolverine logo mostra suas garras de osso e parte pro ataque. De longe, o predador apenas observa e tudo isso no seu modo stealth. Na cabana, os bandidos estão jogando cartas e são surpreendidos pela fúria mortal de Logan, que chega ali sem piedade. Ele grita com um dos bandidos, perguntando onde está o filho de Tucker. Só que é nesse momento que o Wolverine leva um tiro por trás. Quem deu esse tiro era ninguém menos que Tucker. E a história do filho era mentira. E aqui vem uma lição importante na história, que vale não só para o Wolverine, mas também para todo mundo. Nunca confie numa pessoa que é pai e se chama Tucker. Já deveríamos ter aprendido isso antes. E aprendemos de novo. E bem, o Tucker até tenta dizer que esses caras até pareciam filhos para ele, mas esses caras enganaram o Tucker em algum momento que ele deu dinheiro para eles e agora ele queria recuperar esse dinheiro e também de se vingar. Então, ele inventou essa história e manipulou o Wolverine para fazer exatamente o que ele queria. E ele consegue o dinheiro de volta. Mas na hora de fugir, ele é simplesmente obliterado por um tiro de plasma. É o Predador. E ele sentiu o cheiro de sangue. Ele está ali para lutar contra o mais formidável adversário que ele já enfrentou, o Wolverine. A luta, enfim, começa. E o Logan vai direto no pescoço do Predador. A máscara da criatura fica danificada. E assim, ele atira, revelando o seu rosto pela primeira vez na HQ. Com as garras manchadas do sangue verde do Predador, o Wolverine promete matar o alienígena. Mas, no combate corpo a corpo, o Predador tem vantagem, e inclusive quebra as garras de osso do Wolverine. E depois empala o mutante com a sua lança. O resultado é que os dois ficam muito machucados, e o Wolverine decide sair dali para lutar em outro lugar. Ele sai da cabana para utilizar a floresta e a nevasca a seu favor. O Logan, em narração, diz que precisa ser esperto para vencer o Predador. Apenas no duelo, ele não teria chance. E com isso, ele foge em direção à sua caverna que vimos no início da história. E o Predador o segue impiedosamente, inclusive atacando ele no meio do caminho. Mas, determinado, Wolverine consegue chegar até a entrada da caverna. E a criatura o segue, tentando impedir que ele entre dentro da caverna. Mas o Wolverine grita para alguém que estava dentro da caverna. E era o urso. Ele agarra o Predador, que não consegue se desprender. O alienígena é levado para dentro da caverna à força pelo urso. E o Logan comemora, erguendo seus punhos. Ele está feliz. Feliz porque sobreviveu e porque acabou. Satisfeito, ele deixa a floresta rumo à próxima luta. Contudo, sem ele saber, o Predador estava vivo. Sim, ele matou o pobre urso amigo do Wolverine. E aqui termina o primeiro embate do Wolverine com esse Predador. Agora a gente vai ter um salto temporal, só que a gente não vai voltar para o presente no início da história, e sim para uma outra história que aconteceu muitos anos depois, durante uma missão do Wolverine na América do Sul. O Logan aqui é o líder do Time X, uma equipe de operações secretas a serviço do governo dos Estados Unidos. Nessa época, o Wolverine tinha suas memórias constantemente apagadas pelo professor Thornton. E nessa equipe, o Logan trabalhava com Dentes de Sabre, Jackson, Maverick e Cruel. Eles estão na América do Sul para ir atrás de um grupo de guerrilheiros
querendo realizar um golpe no governo local. E a missão era simples, de impedir esse grupo. Contudo, ao chegarem lá, eles sentem o cheiro de sangue. Algo está errado. Todos os guerrilheiros já estão mortos e diversas armadilhas foram espalhadas na base. Sim, era o mesmo predador do Alasca. Ele voltou depois de muitos anos para caçar o Wolverine. E agora, ele não estava sozinho. Parte 2. Rivalidade aumentada. Voltamos para os dias atuais. O Logan se segura nos cipós para despistar o predador. Ele também está ganhando tempo para o seu fator de cura fazer efeito. Essa busca implacável já dura décadas. E o Wolverine sabe o quanto que esse predador é teimoso. Porém, também é impaciente. Ao subir o penhasco, uma pedra desliza e o barulho chama a atenção do predador. O vilão joga uma espécie de arma que flutua e ataca com lasers. Com isso, o Logan não tem escolha senão pular. Nessa página bem maneira. E ele cai no lago abaixo. Ainda enfraquecido por causa dos golpes que sofreu, ele também precisa lidar com os destroços de pedras que caem em cima de seu corpo. E para piorar, o predador aparece na água e parte para atacá-lo. E aqui, novamente, a história vai interromper essa linha do tempo do presente e a gente vai voltar para o passado, ali naquele flashback envolvendo o time X. O Wolverine lembra que eles estão ali na América do Sul para impedir um golpe, mas no final eles caíram numa espécie de guerra com vários predadores. A equipe deles está em desvantagem, 4 contra 5, mas Logan tem a arma que ele guardou do predador, lá da década de 20. Fica claro que um dos predadores é o mesmo que atacou o Logan anos antes. O herói joga essa arma, que funciona como uma espécie de bumerangue mortal, e atira no predador. E o rival consegue desviar, mas a arma atinge o seu companheiro atrás. Logan quer que seus companheiros recuem, pois essa não é uma luta fácil. Só que o Dentes de Sabre pensa diferente. Ele não se intimida e fica para atacar os predadores com essa machine gun. E o Wolverine vai contar em narração que se fosse qualquer outro adversário, ele ficaria para lutar. Mas como são predadores, ele precisa de um tempo para bolar uma estratégia. Como o Dentes de Sabre não gosta de estratégia, só força bruta, ele descobre da pior maneira possível que não se vence de um predador no grito. Victor pega um dos predadores e o junta com a lança que foi ferido, para matar esse predador. Enquanto isso, o resto da equipe X foge sem entender quem são essas criaturas. E o Wolverine diz que não sabe bem quem são eles, já que as suas memórias foram apagadas. A única coisa que ele lembra é da parte mais instintiva, e é por isso que ele guardou aquela arma por muitos e muitos anos. A Jackson é surpreendida e envolvida pelo pescoço por uma corda, e puxada para cima. Quando os outros da equipe se viram, encontram ela já sem cabeça. O Wolverine vai ali para examinar o corpo e percebe que tem uma bomba ali, que explode, deixando Logan e Maverick muito machucados. E um dos predadores então chega por trás camuflado. Mas, por sorte, Maverick estava atento e salva a vida do Wolverine. Os dois fogem em direção a um templo local, enquanto que os dois predadores, ainda com vida, seguem os seus rastros. E antes disso, eles encontram o predador que havia sido baleado pelo Maverick. Ele ainda está vivo, mas não consegue nem se levantar. Assim, seguindo as tradições dos predadores, eles tiram a vida de seu colega. O Wolverine está realmente tentando entender quem que são essas pessoas. Não tem nem como ele saber se essas criaturas são alienígenas ou não. Mas, de qualquer jeito, isso não importa nesse momento, porque assim como todas as outras pessoas que ele enfrenta, ele precisa matá-las. Dentro do templo, eles encontram diversas armas que os soldados locais estavam usando. Maverick fala que esses soldados tinham munição para ir até numa guerra. Mas é então que surge ao lado deles o grupo de guerrilheiros ainda com vida. O general imediatamente sabe porque essa equipe americana está ali. Só que por agora, eles não são seus inimigos. Não enquanto aquelas criaturas estiverem lá fora. Parte de seu exército foi aniquilado. E ele precisa de toda ajuda que estiver disponível. E o Wolverine entende. E do lado de fora, os soldados estão de prontidão. E um deles até cogita que talvez os predadores tenham fugido. Mas, até de forma cômica, ele morre no painel seguinte. Os dois predadores atacam com tudo e matam facilmente esses soldados.
Contudo, eles ficam procurando de verdade o Wolverine e o Maverick. E eles entram a fundo no templo e encontram aquele bumerangue alienígena. O Wolverine deixou a arma ali de propósito. Ele fez uma armadilha com dezenas de dinamite. Os predadores caem direitinho na armadilha e uma grande explosão acontece. O Wolverine também comenta isso dele sacrificar essas vidas para eles terem uma chance de sobreviver e cita inclusive os maias que também sacrificavam pessoas. Agora, por que ele citou os maias eu não entendi direito, eu imagino porque eles estejam em território maia, mas também a HQ não fala especificamente que eles estão ali. A única pessoa que sobreviveu do grupo revolucionário foi o general. Foi ele quem fez esse acordo com o Wolverine sacrificando suas tropas. Após a explosão, o resgate do professor Thornton chega. Sobreviveram Wolverine, Dentes de Sabre e o Maverick. E o mutante garante que só eles sobreviveram. O que é meio que uma mentira, porque o general sobreviveu, mas o que o Wolverine não sabia é que um dos predadores também havia sobrevivido. E agora a HQ vai direto para um outro flashback que envolve o período que o Wolverine estava no projeto Arma X. Nas instalações da Arma X, os soldados protegem a entrada do local. É aqui que eles são atacados por um predador, que mata ambos de forma brutal. Especialmente esse segundo com um ácido. Dentro da base, vemos diversos corpos de pessoas que trabalhavam lá. O predador não perdoa ninguém, até que ele finalmente chega no seu objetivo, a câmara que mantém o Wolverine preso. Parte 3, Batalha no Espaço. De volta aos dias atuais, o predador se aproxima debaixo da água. O Logan diz que ele sabe como que uma caça funciona, e ele sabe se virar. Ao contrário desse predador, que depende demais de sua tecnologia. O mutante quebra a pedra e espalha a sujeira ao seu redor na água, que impede o predador de ver seus movimentos. E assim, ele consegue fugir novamente. E agora voltamos para o flashback envolvendo o período da Arma X. O predador observa os monitores ao redor do Wolverine e constata que ele tem adamantium em seu corpo. Para confirmar suas observações, ele usa sua garra para cortar a pele do Wolverine e ver de fato o adamantium no corpo do Logan. Enquanto ele faz isso, o Wolverine acorda e de forma instintiva se defende do predador, o acertando em cheio em seu peito. O problema é que isso não o mata, e o predador aproveita esse momento para injetar aquela arma de ácido diretamente na boca do Logan. E a pele em sua cabeça começa a derreter, deixando apenas o crânio de adamantium. E o predador pensa que derrotou o Wolverine, que ele venceu esse duelo. E assim ele pretende usar o corpo de adamantium do Wolverine como uma espécie de troféu. Ele leva o Wolverine peladão mesmo até a sua nave, e o coloca entre outros troféus. Ferido, o predador retira sua máscara e vai até a ponte da nave para se curar. Contudo, nesse momento, a sua nave é atacada pelas forças militares do Canadá. Sob ataque, o predador decola sua nave rumo ao espaço. Esses pilotos tentam atacar a nave, mas a tecnologia humana não é pária para a tecnologia yaltigiana. O predador consegue explodir um caça, e depois vai para o espaço, ignorando completamente o outro avião. Dentro da nave, o Wolverine acorda. O seu fator de cura ainda está em andamento, e ele não conseguiu reconstruir 100% da sua pele nesse momento. Mas isso não vai impedir de se vingar. Com as suas garras de adamantium, o Wolverine corta facilmente a nave do predador. Só que sem ele saber, ele acaba caindo no espaço, e novamente os dois se separam. O predador sai da Terra sem perceber que o Wolverine fugiu. Quanto ao mutante, ele cai próximo à base da Arma X, junto com vários outros destroços da nave. O seu corpo fica completamente destruído por conta da reentrada. E sem poder fazer nada até o fator de cura fazer efeito, o Wolverine fica inconsciente no chão. É nesse momento que o professor Thornton chega ali e resgata o Wolverine para colocá-lo de volta ao projeto Arma X. Contudo, uma outra coisa chama a atenção dele, o capacete do predador, que caiu junto com a nave. O Thornton estuda essa tecnologia alienígena e a usa para criar o famoso elmo que o Wolverine usou como Arma X. E olha, essa daqui foi uma sacada muito legal que o roteirista teve para conectar essa história com um lore importante do Wolverine. Mas bem, agora a história vai voltar para a linha do tempo do presente,
mas não exatamente durante a luta do Wolverine contra o Predador, e sim uma semana antes, para eles mostrarem como que começou essa luta. O Wolverine diz que encontrou esse elmo nas ruínas da base da Arma X, e ele imaginou que ao pegar o item, era só uma questão de tempo até o Predador aparecer novamente. Só que dessa vez, ele estaria preparado para acabar com essa caçada de uma vez por todas. Logan coloca uma estaca e o capacete do Predador em cima, e depois fica aguardando a sua presa. E agora vamos para mais um flashback que aconteceu no período que o Wolverine estava no Japão. Ele está junto com um samurai chamado Muramasa, o maior ferreiro e espadachim do mundo. Esse ferreiro, que estava sendo professor do Wolverine, vê o mutante como uma arma que precisava constantemente ser aperfeiçoada. Afinal, ele queria se orgulhar por ter lapidado a melhor arma de todos os tempos, que no caso é o Wolverine. Durante essa luta-treino, o Muramasa percebe que tem alguém observando eles. E é nisso que surge o Predador, muito mais velho, com um elmo de urso em sua cabeça e com muito mais experiência. Parte 4. A batalha final. Voltamos aos dias atuais, com a história contando como o Predador chegou à Terra. O Wolverine o esperou naquela posição por uma semana, até que finalmente a sua nave chegou. O Predador, ao chegar na Terra, sabia que aquilo era uma armadilha, e evitou todas elas com muita habilidade. Só que o Wolverine deixou essas armadilhas como armadilhas mesmo, para deixar o Predador mais convencido, fazendo pensar que ele está por cima. E depois, o Logan leva o Predador até o elmo de propósito. E é bem nesse momento que ele leva o dano de laser que vemos lá no início da primeira edição. E tudo isso faz parte do plano do Wolverine. Ele quer que o Predador pegue o seu elmo. Isso porque, ao observar o Predador durante décadas, ele entendeu que o Predador depende muito de sua tecnologia. E vai ser essa tecnologia o motivo de sua queda. Assim, o Predador troca o elmo de osso que estava usando para colocar o seu elmo. E agora voltamos pro flashback no Japão. O Muramasa fica parado apenas observando o Wolverine lutar contra o Predador. Ele se recusa a ajudá-lo, afinal, esse Predador não é o seu inimigo, e sim do Logan. A luta segue mano a mano, com o Muramasa percebendo que esse Predador aprendeu os segredos de luta do Wolverine, e que ele não é um adversário qualquer. O professor ainda desafia o Wolverine a vencê-lo sem usar suas garras, apenas a espada. Ao lutar com o Predador usando esse elmo de osso, isso desbloqueia as memórias do Wolverine. Isso porque o Wolverine percebe que esse elmo de osso que o Predador está usando é, na verdade, crânio de urso. O mesmo urso que apareceu lá na primeira edição. Desse jeito, o Predador está usando o elmo como forma de intimidação ao Logan. A luta continua, e com seu laser, o Predador desarma o Wolverine. Ele não tem escolha, senão usar suas garras. Contudo, o vilão nesse momento para e aciona o seu modo stealth para sair dali. O Wolverine fica indignado com essa fuga, mas o Muramasa diz que o Predador estava ali para lutar com o Wolverine, e não com os inimigos do Wolverine. E com isso, o painel revela que Logan e Muramasa estão cercados por ninjas da Tentáculo. Terminamos o flashback envolvendo o Japão e vamos para o último flashback, que envolve o período que o Wolverine estava com os X-Men. Na Mansão Xavier, o Wolverine está voltando de uma patrulha. Ao se aproximar do Professor Xavier, ele percebe um laser em sua cabeça. Uma grande explosão acontece, mas Logan salva o professor, que fica inconsciente nesse momento. Em narração, o Wolverine diz que não gosta de chamar nenhum lugar de casa, porque, eventualmente, a morte sempre chega até ele. E, pô, esse diálogo do Wolverine é muito legal, porque a gente vê como que ele se importa com essa nova família dele, os X-Men, mas ao mesmo tempo ele se sente culpado, porque ele ainda é aquela pessoa que gosta de fazer tudo sozinho, e por causa dele a mansão está sendo atacada. O Colossus aparece e fica para proteger o Professor Xavier, enquanto o Wolverine vai para o segundo andar verificar se alguém está ferido. Vários mutantes fogem com medo. E o Logan encontra a Kitty e pergunta se ela está bem. A mutante avisa para ele tomar cuidado. E nisso é envolvido numa corda e leva um choque. É o Predador, e ele está chegando. Acima dele, sem ele perceber, o Noturno aparece
e usando seus poderes de teletransporte, salva o Wolverine. Eles vão parar no primeiro andar da mansão. E o Wolverine fica indignado, porque ele não quer ajuda, e pede para todos ficarem longe dele. O mutante sai dali, e o Noturno insiste em querer ajudar. Só que, novamente, Wolverine recusa ajuda, e que todo esse ataque, para ele, confirma por que ele nunca deveria ter ficado na mansão. E isso daqui é uma das coisas que eu mais acabei gostando nessa história, porque eles conseguiram pegar esses momentos históricos do Wolverine e encaixar com a rivalidade do Predador. E esse sentimento que o Wolverine tem no flashback com os X-Men é muito o que ele sentia naquela época também. Porque o Wolverine encontrou finalmente um lugar na qual ele pode chamar de lar, mas ao mesmo tempo ele tinha esse medo de se envolver muito e acabar sofrendo depois por perder esses amigos. E é por isso que ele nunca queria que alguém se envolvesse, porque ele queria proteger essas pessoas, porque ele realmente gostava delas. E ele tinha medo de perdê-las. E aqui nessa história eles conseguiram encaixar tudo isso direitinho, é muito legal. É então que o Wolverine escuta um grito. E é a vampira. O Predador a está usando como refém. O que mostra que esse predador dessa história já está até um pouco desesperado. Isso não é exatamente um método de predador, mas ele quer realmente cumprir o seu objetivo de caçar o Wolverine. O Wolverine fala para a vampira não fazer nada, e ela sugere tirar as luvas e usar os seus poderes. Só que o Logan se recusa a colocar os X-Men em perigo. Ele simplesmente se rende, e o predador joga no chão essas algemas. Tudo isso fazia parte do plano do Logan, porque ele não queria lutar na mansão. Eles vão em direção à nave, mas é então que surge um segundo Wolverine e ataca o Predador. É a mutante Dani. E o Wolverine fica indignado que os X-Men estão ali para ajudá-lo. O Predador pega Dani pelo pescoço e logo em seguida o Noturno aparece para ajudá-lo. Ele tira o sistema de filtro de ar da máscara. E a Kitty o derruba por baixo. Em narração, o Wolverine percebeu ali que os X-Men não são uma fraqueza dele, e sim parte de sua força. E que naquele dia, a sua família o salvou. E com isso, o Predador foge derrotado para sua nave. Muito interessante ver como que os X-Men simplesmente humilharam o Predador. O que, convenhamos, está totalmente de acordo com o nível de poder dos X-Men. Pelo menos eu acho. Mas bem, é aqui que termina o último flashback. E a partir de agora, a gente só vai ter a luta final do Wolverine contra o Predador nos dias atuais. O Predador sai da água e segue os rastros do Wolverine na floresta. Logan conta que deixou um rastro de lama, ao melhor estilo Arnold Schwarzenegger, com uma pequena assinatura de calor, o seu próprio olho. Ele usa isso para atrair o Predador. Quando o vilão menos espera, surge o Wolverine com tudo e sem um olho atacando por trás. Cara, esse momento foi puro Wolverine. Teve ali a referência do Arnold Schwarzenegger por causa da lama, mas aí teve o toque genialidade do Wolverine. Usando o olho para atrair o Predador e chegando por trás. E a ilustração também maravilhosa. Pô, demais. O Wolverine fala que admira tanto quanto odeia esse Predador. Afinal, é um belo adversário. O mutante leva um grande choque e jogado para longe. É então que o Predador puxa uma espada cerimonial. Essa é a hora da batalha final sob a luz da lua. Frente a frente, ambos trocam golpes. Uma luta franca, mas o Predador tem um último truque na manga. Ele aciona uma bomba em seu traje, e o Wolverine percebe esses números alienígenas. E deduz que isso é uma contagem regressiva para uma bomba. Esse Predador está disposto a tirar a própria vida desde que ele consiga matar o Wolverine. Uma grande explosão acontece. E o Wolverine diz que espera que o Predador tenha sentido toda a decepção pelo seu ato. Porque, obviamente, que o Logan não morreu com essa explosão. Levou alguns dias, mas ele finalmente se recupera com o fator de cura. Ao se reerguer, Logan admite um sentimento vazio. A caçada de 100 anos, enfim, terminou. E que, de certa forma, ele vai sentir falta do seu rival. E o Logan pega a lâmina cerimonial como um troféu. E a história termina. E olha, esse crossover foi bom, eu gostei. Não é perfeito, eu acho que ele tem alguns problemas. Os principais problemas, na minha opinião, estão nessa última edição, essa parte final. Porque o jeito que a luta foi encerrada foi tudo um pouco rushado, sabe? Eu acho que deveria ter tido pelo menos mais uma edição para essa luta final nos dias atuais ter se estendido um pouco mais. Foram 4 edições, realmente deveria ter pelo menos 5 ou até 6. E o jeito que eles encerraram a luta
poderia ter sido um pouco melhor. Talvez tivesse sido mais legal se o Wolverine tivesse derrotado de uma vez por todas esse Predador. Sabe, um duelo final, mano a mano ali, até um deles acabar caindo no chão por exaustão. Acho eu que teria sido melhor do que essa ideia aí do sacrifício da bomba. Mas fora isso, que acho que teria sido resolvido com mais uma edição, a história foi boa, principalmente por causa dos flashbacks. E o jeito que eles conseguiram colocar essas histórias do Wolverine com a rivalidade. A narração do Wolverine na história é muito boa, e as ilustrações, tirando o primeiro flashback ali dos anos 20, são extraordinárias. Principalmente as ilustrações do momento do flashback dos X-Men. Esse traço, estilo anos 80 aqui, cara, é muito legal. É muito maneiro esse traço. Enfim, é uma boa história. Não é excelente, poderia ter sido melhor, mas acho que deu pro gasto. Essa daqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau! E esse foi o vídeo com a saga completa de Wolverine versus Predador. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.